Muito bem, vamos à nossa segunda aula de banco de dados, falar sobre relacionamento entre entidades. Nós falamos a respeito de entidades e atributos na aula passada, né? E eu comentei com vocês de que cada entidade ela representa um contexto, as informações elas não estão misturadas, elas estão contextualizadas, né? Porém, elas estão relacionadas, ou podem estar relacionadas. E é isso que a gente vai ver hoje. Falando sobre chave primária, primary key, né, que é tratada por PK, onde vocês vão identificar uma chave primária. Mas antes de falar de chave primária, vamos fazer aquela melhoria na entidade que nós comentamos na aula passada. Então eu falei para vocês que clientes, né, o nome da entidade clientes não poderia estar no plural, né, que isso nós veríamos depois, e é agora que eu vou explicar. Então toda entidade ela trata no singular, então ela não se preocupa com as variedades, por exemplo, de clientes que nós temos aqui. Não, ela olha para o cliente, né, e ela você analisa o que ela precisa, o que aquela entidade cliente ela precisa ter de informação, né? Então o cliente tem um nome, o cliente tem um CPF, o cliente vai ter um telefone e assim por diante, todos os atributos, né, que caracterizam o cliente. Então, primeira coisa aqui é corrigir o nome da entidade. Depois nós vamos redesenhar essa entidade, deixando um espaço ali, porque é lá que nós vamos colocar a chave primária. Tá? Então todos os outros atributos seguem abaixo, e nesse espaço separado aí, você vai criar a chave primária. E a função da chave primária é identificar tá, o cliente como único. Como assim? Não poderia ser o CPF? O CPF ele não consegue me dizer o cliente como único? Sim, consegue. Mas é uma boa prática nos sistemas de informação que você não delegue, né, código de identificação, né, de unicidade a um código externo, ou seja, que foi gerado fora. Essa confiança ela tem que ser totalmente do banco de dados e do sistema de informação. Tá? Por quê? Porque a pessoa pode digitar um CPF errado e acabar sendo igual ao CPF de outra pessoa. Pronto, você já tem uma duplicidade. Você não pode inserir duas pessoas com o mesmo CPF. Então, o sistema de informação ele vai encontrar um erro. Então, você não pode permitir que isso aconteça. Então, para garantir isso, você confere essa responsabilidade ao banco de dados ou ao sistema que está fazendo a gerência, né, dessas tabelas, tá, dessas entidades. Tudo bem? Até porque, assim, no caso, CPF, aqui no Brasil funciona assim. Mas o documento de identificação fora do Brasil é outro. Cada país tem o seu sistema de identificação, não é? Então, não serviria. Esse sistema, se fosse o CPF como chave primária, só poderia funcionar aqui e ainda assim correndo riscos de acontecer algum problema. Assim como o nosso RG já foi o sistema principal de identificação e ele acabou caindo por terra. Por quê? Porque ele é bom para identificar dentro do estado. Mas, quando você se você pegar alguém de São Paulo e levasse para outro estado, corria-se o risco de que houvesse um outro RG igual no outro estado. Então por isso que o RG acabou caindo por terra e o CPF ficou como a identificação padrão nossa. Mas ok, então o importante é saber que a chave primária, né,
é importante que seja controlada ou pelo banco de dados ou pelo sistema que está monitorando esse banco de dados. Tá? E o que seria essa chave primária? Ela normalmente é um numérico, é um sequencial numérico. Normalmente é um sequencial numérico. Tá certo? Agora nós podemos esquecer nossa entidade antiga e trabalhamos com o nosso novo modelo redesenhado. Agora que nós sabemos o que é uma chave primária, nós vamos para a chave estrangeira, que é a foreign key ou FK, que é como vocês vão normalmente encontrar essa definição. Então a chave estrangeira, para trabalhar com chave estrangeira, nós vamos resgatar uma outra entidade do nosso exemplo, automóveis, e nós vamos aplicar a nossa remodelagem aqui que nós fizemos aqui na entidade para automóveis, e aqui está, né, automóvel no singular. Nós já deixamos ali a chave primária para automóvel, que é código do automóvel, é um sequencial numérico também, né? E agora eu vou dizer o seguinte: no nosso sistema da oficina mecânica, o automóvel ele não é uma entidade independente. O automóvel não brota dentro de uma oficina mecânica sozinho, né? O automóvel ele pertence a um cliente, né? Então, o reparo é feito no automóvel, mas ele pertence a um cliente. Esse cliente que levou o automóvel para lá, né? E é esse cliente que vai pagar pelo reparo. É o cliente que tem que ser comunicado de qualquer coisa que aconteça, enfim. Então nós temos que ligar o automóvel ao cliente, né? Então como que nós fazemos essa ligação, esse relacionamento? Pegando a chave primária do cliente e levando para a entidade automóvel. E aí a chave primária cliente, ela vai para a entidade automóvel como chave estrangeira. Como o próprio nome diz, é uma chave estrangeira, é uma chave que vem de fora. Tá certo? Então fica fácil, ou seja, automaticamente esse automóvel, ele vai ter um carimbo ali, né, com o código do cliente a que ele pertence. Tá? Então está estabelecido aí um relacionamento entre duas entidades. Tranquilo até aqui, né? E agora vamos falar de chave composta, né? Vocês já entenderam o que é a chave primária, a chave estrangeira e agora a chave composta. Só que para trabalhar com chave composta, eu vou usar um outro exemplo aqui para facilitar um pouco melhor a compreensão. Então nós vamos falar, por exemplo, de um orçamento, tá? Então você vai fazer um orçamento, então você tem lá a data que o orçamento foi feito, o nome, ou seja, para quem eu estou fazendo o orçamento, e telefone e e-mail, ou seja, para onde que eu tenho que entrar em contato quando eu tiver esse orçamento feito. Tá? Criei aqui uma chave primária, que é código do orçamento, vai ser um sequencial numérico, cada orçamento novo, um código novo. Tá? E aqui eu estou criando uma outra entidade com os itens desse orçamento. Tá? E aí eu tenho a descrição, tenho a quantidade, o valor unitário, total do item, né? E eu tenho ali também a minha chave primária, código do item. Ok, poderia fazer um relacionamento, né? Porque todos os itens pertencem ao orçamento, né? Então eu poderia simplesmente fazer o relacionamento como nós fizemos anteriormente? Poderia. Ele entraria lá embaixo como no nosso exemplo. No entanto, eu preciso que a cada novo orçamento, o meu sequencial de item ele comece do 1 novamente. Porque não faz sentido, por exemplo, você ter um orçamento 200, né? Começando do item 1050, 1051, 1052, não faz sentido. Então, o orçamento 200, ele tem que começar com o item 1.
Ou seja, a cada novo orçamento, eu quero que o código do item ele comece do 1. Então, o que eu faço? Eu crio a tal da chave composta, né? Eu levo a chave primária do orçamento para a chave primária do item, tá? E aí eu faço uma chave primária do item composta, tá? Então não tem segredo, ela é composta por quem? Pela chave primária dela mais a chave primária do orçamento. Então aí ela forma uma chave composta. Tá certo? Nós vamos entender muito melhor isso na prática mais na frente, né? Eu falando aqui sem ficar exemplificando é meio complicado. Mas vamos lá, eu vou tentar mostrar aqui para vocês de uma outra maneira isso aqui. Vamos lá. Então eu tenho aqui uma ferramenta de modelagem de banco de dados, tá? Que é onde a gente faz realmente na prática a modelagem. Então nós arrastamos aqui, nós temos aqui a ferramenta que nós criamos as entidades. Vamos criar aqui orçamento, código do orçamento, tá? Ó, olha só, eu dei um enter aqui, ele está considerando que eu vou colocar um atributo dentro da chave primária, mas eu dou outro aqui, ele sai fora e vai colocar em outro lugar. E aí nós vamos buscar aqui na nossa apresentação aqui, aqui, data, nome, telefone e e-mail. Então vamos lá. Data, nome, telefone, e-mail, tá? E vamos criar a outra entidade aqui, que é item do orçamento. Item do orçamento. Então nós vamos criar aqui código do item. E aí nós temos aqui descrição, quantidade e valor unitário. Descrição, quantidade, valor unitário e total do item. Total do item. Muito bem. Temos aqui as duas entidades separadas, independentes. Vou fazer a ligação. Se eu fizesse como nosso primeiro exemplo, olha só, ela entraria aqui e nós continuaríamos tendo uma entidade com uma chave primária simples. E aí, de novo, considerando que a chave primária é um sequencial numérico, então nós teríamos aqui de 1 a 1.000.000, né? Ou seja, um sequencial que jamais voltaria para o número 1, né? E aí não faria sentido, de novo, eu teria o orçamento A2 começando com um item, sei lá, 25, né? Então isso não faria sentido. Então eu quero que a cada novo orçamento eu quero que comece do item 1, que é o que parece mais lógico. Então, o nosso relacionamento ele não é este. Nós vamos fazer um relacionamento que nós chamamos relacionamento de identificação. E aí sim, nós temos aqui o código do item e como chave como chave estrangeira, tá aqui, ó, FK, o código do orçamento, tá? Então ele acaba já criando a chave composta aqui. Pô, mas a chave composta, você deve imaginar o seguinte, a chave composta, ela tem que sempre ser composta por uma chave estrangeira? Não necessariamente, tá? Vamos imaginar que nós tivéssemos uma entidade
para guardar alunos de uma escola qualquer aí, tá? Então nós temos aqui o código do aluno, certo? Temos o código do aluno. Mas eu não quero que o código do aluno ele acabe ficando um código muito extenso, porque imagina, né? Com o passar dos anos, tantos alunos entrando, você vai ter um código de aluno gigantesco ali, né? E eu não quero isso. Eu quero controlar o código do aluno baseado no ano em que ele foi matriculado. Bom, aí fica mais fácil. Então, eu coloco aqui um outro atributo dentro da chave primária, chamado ano, né? E aí, os outros atributos aqui, nome do aluno, enfim, todas as informações que você quiser. Mas eu tenho aqui uma entidade com uma chave composta, né? Composta pelo código do aluno e o ano. Então eu vou ter, por exemplo, 2020, todo aluno matriculado em 2020, o primeiro será código 1, segundo código 2 e assim por diante. Quando virar, vamos supor que eu tivesse 100 alunos matriculados, tá? Nesse ano. No ano de 2021, eu passo a contar novamente do 1. Então eu sempre teria um controle. Isso ajuda de várias maneiras, né? Quantos alunos matriculados naquele ano eu tive, né? Então, eu tenho um formato de código do aluno mais interessante, mais amigável, né? Não corro o risco de ter um código gigantesco de código de alunos, 1.497.000. Não, eu tenho um controle melhor disso. E existem outras aplicações também para se fazer chave composta. Depende muito da necessidade. Tá certo? Então tá aí, tá exemplificado, tá? E essa ferramenta de modelagem não precisa se preocupar, porque eu vou passar logo mais à frente, aí eu vou passar para vocês uma ferramenta de modelagem para que vocês possam fazer o trabalho de vocês também, tá? Mas eu coloquei aqui só para mostrar mesmo como que isso funcionaria. Vamos voltar para a nossa apresentação agora. Bom, feito isto, chave composta, esclarecido. Então, vamos adiante. Agora as nossas definições, né? Então, primary key, né? Identificado por PK, ou a nossa chave primária, é o atributo que identifica e garante a informação como sendo única para a entidade, ou seja, ela nunca se repete. E aí é aquilo que nós falamos, que seja um sequencial numérico e que seja de controle do banco de dados ou do sistema de informação que está fazendo a gerência disso. Foreign key, FK, ou a nossa chave estrangeira, é o atributo que é chave primária em outra entidade, com quem está relacionada. O atributo entra para a entidade de destino como um estrangeiro, apenas para dizer que aquele conjunto de informações pertence ou está relacionado a outra entidade. Tá? Então, imagine assim, que a chave estrangeira ela é como uma chancela, um carimbo dizendo, olha, este conjunto de informações pertence ou está relacionado a outra entidade. E a chave composta, que é toda a chave primária formada por mais de um atributo, sendo chave estrangeira ou não. Então fiz questão de deixar isso bem claro aqui, independente de ter uma chave estrangeira ou não. Tá? Então, chave composta é toda a chave primária formada por mais de um atributo. E aí, agora o sentido de todo o banco de dados relacional, né? Então, assim, toda essa questão de relacionamento entre entidades no banco de dados, ela existe para que seja possível realizar consultas às informações nelas armazenadas. Então, que nem eu consulto, através da consulta de um cliente, eu consigo chegar à informação de quais automóveis esse cliente possui.
Percebeu? Então eu fiz a consulta no cliente, mas eu tenho acesso, através dessa relação entre as entidades, eu tenho acesso aos automóveis desse cliente. Tá? Então, é o que nós vamos ver mais para frente em banco de dados, que é fazendo uso de recursos de pesquisa com SQL, que é Structured Query Language, tá? Que é uma linguagem de pesquisa em banco de dados, ela é uma linguagem universal para consulta em bancos de dados relacionais, tá? E que dá origem ao que a gente conhece como banco de dados relacional. Então, quando você ouvir aí fora banco de dados relacional, nada mais está se falando de um banco de dados que as entidades elas estão relacionadas entre si e que elas podem ser, as informações podem ser pesquisadas através de uma linguagem de pesquisa que é o SQL e que nós vamos ver mais adiante. Certo, então, pessoal? Bom, fica aí o convite para colocarem as dúvidas nos comentários do vídeo, tá? Eu sempre que eu recebo alguma coisa eu respondo de imediato. E a próxima aula nós vamos trabalhar cardinalidade e entidade associativa, ok? Então, tentem fixar bem essa nossa conversa de hoje, porque todo esse conteúdo ele é cumulativo, tá? Para falar de cardinalidade e entidades associativas, eu vou precisar que você tenha fixado isso, tá ok? Então a gente se vê na próxima aula. Um abraço.